Olá, nerds do lado colorido da força, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Eu já quero pedir desculpas porque eu sei que tem muita gente que não gosta que eu fique segurando o microfone, né, dessa situação. Eu confesso que eu também acho um pouco agoniante, mas eu tenho um problema aqui na lógica da gravação, que é o seguinte: eu uso um extensor do fiozinho dele, e quando eu uso esse extensor, não sei o porquê, por quais motivos, o áudio ele sofre uma interferência e começa a aparecer um barulho de rádio nele. Então sim, eu preciso investir num novo microfone do canal Diversidade Nerd. No momento o canal ainda não tem caixa para isso, mas se quiser ajudar o canal a seguir produzindo conteúdo, aperfeiçoando câmeras, comprando materiais, pagando edição, eu vou te pedir o seguinte, para apoiar a nossa campanha no Catarse. Lá na campanha do Catarse tem vários benefícios, várias recompensas, tem clube de leitura, grupo do Telegram, cursos, newsletter exclusiva, tem muita coisa legal mesmo. E aí ajudando a partir de R$5 por mês, e aí tem outros valores, caso você possa ajudar com mais, já vai fazer a diferença, inclusive para eu parar de segurar esse microfone que tanto te agonia. E aí vai estar aqui na descrição do vídeo a campanha do Catarse, mas é catarse.me/Diversidade Nerd. E hoje vai ser a estreia de um quadro que eu sempre quis fazer aqui no canal e que eu já fiz alguns vídeos em outras redes sociais, que é o quadro O que há de gênero e sexualidade em. Inclusive, se tu quiser seguir as outras redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela, super importante pra mim isso. Tem um site que reúne todos os links da Diversidade Nerd, que é o diversidadenerd.com. Vai lá, segue aonde não está seguindo, tem conteúdo exclusivo que só sai em redes específicas, e isso ajuda muito a gente. No quadro O que há de gênero e sexualidade em, eu trago sempre uma obra, né, que pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma história em quadrinho, pode ser uma música, pode ser uma celebridade, e debato que esse signo, ela é bem semiótica, né? E debato que esse signo tem de relação com questões envolvendo gênero, sexualidade, políticas do corpo. O que a gente pode ler nele, nesse signo, que nos faz refletir sobre essas questões. E aí, para isso, sempre vai entrar como norte um dos focos, um dos objetivos que eu sempre tive na minha produção de conteúdo, que é visibilizar a produção acadêmica, a produção científica, referencial teórico. Então, muitas das coisas que eu vou apontar vêm da minha mente. Scott, me ajuda! Na verdade, da minha base epistemológica, né, das referências que eu estudei, dos autores e das autoras que eu entrei em contato no meu percurso acadêmico, mas também vem do estudo que eu faço para produzir cada vídeo, em que eu busco tese de doutorado, dissertação de mestrado, artigo científico relacionados aos temas que eu vou abordar aqui. E a ideia não é que isso funcione apenas para pessoas que, né, querem seguir na carreira acadêmica, na carreira científica, mas para qualquer pessoa que quer aperfeiçoar, complexificar o seu olhar para produções midiáticas, produções literárias. E aí sempre vão ter as referências que eu citar aqui no vídeo nos comentários, principalmente desse quadro. E para inaugurar ele, a gente vai ter aqui hoje o seguinte tema: o que há de gênero e sexualidade na trilogia X? Please, I'm a star! Ou se a gente fosse decolonizar a fala, né? Trilogia X. Mas é melhor, trilogia X. Sim, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. Se gostar do conteúdo, não esquece de deixar um like, de comentar, de assinar o canal e de ativar as notificações para receber a notificação de todo vídeo que vai ter aqui no canal toda quarta-feira, 21 horas. Mas antes de debater o que é de gênero e sexualidade na trilogia X, a gente precisa entender o que, afinal de contas, é a trilogia X. Ultimamente a gente tem tido ótimos filmes de terror. E em 2022 a gente teve um revival do gênero slasher pelas mãos do diretor Ti West. Filmes de slasher, pra quem não sabe, é um subgênero do terror / horror em que a gente tem um assassino, uma assassina perseguindo pessoas. Geralmente essas pessoas são um grupo de jovens e geralmente a gente tem uma final girl, que é a mulher que sobrevive aos horrores, à perseguição dos assassinos, da assassina nesse caso. No dia 11 de agosto de 2022 estreou X, A Marca da Morte, e que pegou muita gente de surpresa, homenageando clássicos do gênero terror e com uma vilã muito diferente. O filme é estrelado por Mia Gotti, Jenna Ortega, Martin Henderson, Brittany Snow, Owen Campbell, Stephen Ury e Scott Mescudi. Inclusive eu acho ótimo que a Wandinha, Jenna Ortega, tá nesse filme. Ótimo no sentido de provocação
de conservadores que acham, né, que uma atriz tem que se limitar e se ela faz uma série como Wandinha, ela tem que fazer apenas produções infantis. Fora que é muito legal a gente ver estrelas, né, de Hollywood atuando em um gênero que muitas vezes foi marginalizado na cultura pop, que é o terror, mas que vem se tornando mais mainstream, né? Vem sendo conhecido por mais pessoas, mais consumido nos últimos anos. Até porque já fazendo assim um paralelo, né, com gênero, sexualidade, política, o momento que a gente vive politicamente, culturalmente, é um horror. E aí essa situação se reflete um pouco nos nossos interesses. É uma forma de nos anestesiar por alguns instantes, disparar emoções, adrenalina, que muitas vezes são fichinha perto do que a gente vive politicamente, culturalmente no mundo. Na história de X, a gente segue um elenco e uma equipe que se reúne para fazer um filme pornográfico numa propriedade rural de um casal de idosos no Texas. Mas aí eles começam a ser ameaçados por um assassino improvável. A protagonista dessa obra é a aspirante à atriz pornográfica que quer se tornar famosa nesse gênero, que é a Maxine Minx, que é interpretada pela estrela da trilogia X, que é a Mia Goth. Na história, o namorado da Maxine, ele também é produtor desses filmes, é o Wayne. A gente também tem o diretor RJ, a namorada Lorraine e alguns outros personagens, incluindo os anfitriões dessa equipe, desse grupo, que são um casal de idosos e que, na verdade, são os assassinos do filme. Devido ao sucesso do X, uma sequência entrou nos planos. Essa sequência, na verdade, ela foi uma prequel, né? E aí, na verdade, quando a sequência ela já começa a ser filmada, já se entende que seria uma trilogia, né? O começo de uma trilogia dirigida pelo Tri West e distribuída pela A24. A Mia Goth, ela se torna uma atriz consagrada, né? Muito visibilizada em decorrência dessa produção, o X. E aqui no Brasil, a visibilidade dela também acaba sendo muito relacionada ao fato dela ser neta da atriz brasileira Maria Gladys. E é interessante que a Maria Gladys, ela é considerada uma das musas do cinema marginal, tendo atuado em várias obras do cineasta Júlio Bressani. Outra curiosidade da atriz Maria Gladys, que acaba se relacionando com os papéis da Mia Goth na trilogia X, é que no cartaz de divulgação da peça O Chão dos Penitentes, ela apareceu com seios nus, sendo considerada a primeira atriz séria a mostrar o corpo nesse tipo de divulgação. E aí a gente tem a sequência de X, que é o filme Purr. E em Purr a gente vai conhecer a história da assassina de X, que é a idosa, a Purr, que tanto em X e quanto em Purr são interpretadas pela Mia Goth. Então a Mia Goth é a Maxine e é a Purr. Purr também é considerado um filme de slasher estadunidense. Também foi dirigido, produzido e editado pelo Ty West. E aí muito interessante que, diferente de X, ele foi coescrito pelo Ty West com a Mia Goth. Nesse filme também tá o novo Superman, que é o David Corran Sweat. A gente também tem Tandy Wright, Matthew Sunderley, Emma Jenks Purro. Então Purr, ele é uma prequel de X. A tradução literal de prequel seria talvez frequência, não sei, mas é uma história que se passa antes de X. E é a segunda parte dessa série de filmes, que serve como história de origem para a vilã do título. Essa vilã, ela tem um sonho muito intenso de se tornar uma estrela de cinema, e esse sonho leva ela a cometer atos violentos na propriedade da sua família no Texas em 1918. Então a gente vê como ela se tornou uma serial killer. O filme Purr estreou em 16 de setembro de 2022 pela A24 nos Estados Unidos. Foi um filme super elogiado, que recebeu avaliações positivas da crítica, que elogiaram a atuação da Mia Goth e as homenagens que o filme presta aos filmes da Era de Ouro de Hollywood. A gente vê a Purr, né, sendo obrigada a cuidar do pai doente depois de uma pandemia de gripe espanhola, o que está relacionado ao contexto desse filme, da produção desse filme, que foi feita durante a pandemia de Covid-19. E ela também vive, a Purr, sob a vigilância constante da mãe dela, que é uma devota fervorosa. A Purr, ela deseja ter uma vida cheia de glamour que ela viu nos filmes. E aí, devido a não conseguir alcançar isso e a toda essa situação precária que ela tá inserida, mais a obsessão religiosa da mãe, ela começa a enlouquecer e a ter desejos assassinos quando seus sonhos são negados a ela. E a conclusão da trilogia veio com Maxine, que estreou em 2024. Maxine também é um filme de slasher, produzido e dirigido pelo Ty West. Ele é estrelado pela Mia Goth, agora já consagrada como atriz e sendo cotada para vários papéis maiores, e consagrada também como neta da atriz brasileira Maria Gladys. Eu amo minha avó. Tanta saudade da minha avó.
Nesse filme, ela vai reprisar o papel como a Maxine Minx, que é a sobrevivente de X. Na obra, a gente vai ter várias outras atrizes e atores que também são famosos. Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bob Cannavale, a Lily Collins, Halsey, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon. No filme, a Maxine, ela parte em busca da fama e sucesso na Hollywood dos anos 80, enquanto ela é alvo de um assassino conhecido como Night Stalker, que realmente existiu. Inclusive tem um documentário bem interessante sobre o Night Stalker na Netflix. Ao menos a gente pensa que é o Night Stalker que tá perseguindo ela. Eu vou tentar não dar muitos spoilers sobre a história, e quando ter algum spoiler muito gigante, eu aviso vocês pra pular a parte, caso queira ver o vídeo, mas ainda não viu o filme. Por ter sobrevivido ao massacre no Texas, né, a Maxine, ela ficou com cicatrizes profundas na vida dela, uma série de traumas, mas ela decide deixar pra trás esse passado e embarcar em uma jornada de renovação pessoal, buscando seus sonhos de ser uma atriz, não apenas agora pornográfica, né, mas uma atriz que vai ficar famosa em Hollywood. E aí ela acaba conseguindo passar num teste pra estrelar um filme de terror. E aí tem várias provocações no filme, né, de será que uma atriz que saiu do pornô e veio pro terror, que é um gênero que é marginalizado, conseguiria ficar famosa em Hollywood, se tornar uma estrela? A Maxine, inclusive, ela busca referências, né, de outras atrizes que ficaram famosas e estrelando primeiro filmes de terror, como a Jamie Lee Curtis, por exemplo. Mas a Maxine, ela tá num lugar mais marginalizado ainda, porque além de ser uma estrela de um filme de terror, ela foi uma atriz pornográfica. O filme também mostra ela trabalhando como prostituta, então é um lugar mais marginalizado ainda. É importante falar, né, que além do slasher, Maxine também tem muitas referências a um subgênero que dialoga com slasher, que é o giallo, que em italiano quer dizer amarelo, e que é um gênero literário e cinematográfico que surgiu na Itália e que tem como foco, né, suspense, romance policial, que teve um auge entre as décadas de 1960 e 1980. Esse nome é uma referência às capas amarelas das revistas pulp italianas, que eram publicadas a partir de 1929. E aí tinha uma série de livros policiais na Itália que tinha essa capa amarela. Quando começaram a produzir filmes sobre assassinos em série sendo perseguidos por detetives, a associação com esses livros levou a esse gênero cinematográfico ser apelidado de giallo. E a maioria dos filmes desse gênero são semelhantes. Eles têm um assassino em série, que geralmente é mostrado somente no final, então só no final da obra tu descobre quem é o assassino, assim como em Maxine. E durante o filme a gente vê apenas as mãos vestidas com luvas pretas de couro. A gente tem um detetive que procura esse assassino, mortes chocantes de principalmente mulheres, com exposição de corpos total ou parcialmente nus, cenas de perseguição, e a gente vê muito disso em Maxine. O giallo é um subgênero muito importante pro terror. Ele é, inclusive, a origem do subgênero slasher. E aí, depois de Maxine ter sido lançado, o Ti West ele declarou que tem planos para um quarto filme, que vai depender da recepção do filme Maxine. E existia uma grande expectativa em torno de Maxine, porque Purr foi muito celebrado pela crítica. E agora a gente tá nesse momento em que muitas pessoas estão amando o filme, mas muitas pessoas estão odiando. Inclusive tem uma crítica que circulou bastante, uma crítica cultural em torno do filme, feita na revista Rolling Stone, em que Maxine vai ser apontado como uma obra que ficou aquém de Purr e X e que encerrou a trilogia de forma decepcionante. Nessa crítica é apontado que o filme se perde um mar de referências que acabam tirando força daquilo que a franquia sempre teve de melhor, que é a protagonista. O autor da crítica também fala, né, que o filme quer ser demais e acaba não dando conta de quase nada, que a protagonista não conduz a narrativa, que os coadjuvantes são descartáveis e que o sexo, que é tão presente nos filmes anteriores, aqui seria, né, quase nulo. Ele defende que Maxine perdeu o que tinha de melhor nas outras duas obras, que seria o tesão. E aí, gente, eu não concordo com essa crítica, tá? Mas é uma crítica cultural, é uma leitura. E aí ele entende, o autor dela, que o Ti West ele se rendeu ao puritanismo que ele teria combatido anteriormente. Bom, as minhas lentes e o meu interesse, a minha relação com Maxine, não concordam com essa ideia de que o filme perdeu o tesão e se direciona para o puritanismo. Muito pelo contrário. Acho que o filme ele é, de maneira camp, um soco no estômago do conservadorismo, desse momento que a gente vive de fundamentalismo religioso. E aí, devido às críticas que eu tô lendo em torno de Maxine, inclusive essa crítica cultural,
eu acho muito importante a gente apontar um aspecto aqui que já dialoga com a intenção do vídeo. A crítica cultural, ela é perpassada por gênero, sexualidade, raça, classe, subjetividades. É óbvio que o crítico cultural, ele é uma pessoa que estudou, que tem um repertório cultural, um repertório midiático, tem lentes que vão orientar ele para olhar essas obras. Mas a gente não pode esquecer que a nossa subjetividade, a nossa vivência, os nossos afetos, as nossas dores, elas também perpassam a nossa relação com a teoria, a nossa relação com as leituras que a gente faz, a nossa relação com o mundo, e vai perpassar também a nossa lente crítica para observar diversos objetos. Eu, particularmente, gosto muito mais de ler críticas culturais escritas por mulheres, escritas por pessoas que trabalham com os estudos de gênero, sexualidade, que têm lentes feministas para observar essas obras. Inclusive, eu gostava muito de acompanhar espaços que faziam críticas culturais, como o antigo site, né, Minas Nerds. A gente também tinha o Nó de 8, Cola Sem Decote, Nébula, que eram coletivos feministas de cultura nerd, em que a gente tinha mulheres produzindo críticas culturais sobre diferentes obras. E isso quer dizer que toda a crítica cultural feita por um homem branco não presta? Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que a arte, ela é polissêmica, a gente vai ter sempre diferentes olhares em torno dela, e eu gosto de ler percepções de pessoas que mais se aproximam com as lentes epistemológicas, com as lentes com as quais eu trabalho, com as lentes com as quais eu observo o mundo. Então a gente precisa diversificar esse olhar também para a crítica cultural. Lógico que existem mulheres que vão ter também um olhar que é mais masculino, porque masculino e feminino não estão relacionados necessariamente ao nosso gênero. A gente pode ter homens que têm um olhar mais feminino e mulheres que têm um olhar mais masculino. Ou vocês realmente acham que entre eu e a Carla Zambelli eu sou mais conservador, mais masculinista, mais misógino, credo? E aí, para ajudar a embasar essa discussão, tem um artigo que eu desenvolvi junto com um colega pesquisador, o Felipe Vieira Kolinski Machado Mendonça, que é A Mulher Louca em Game of Thrones, Gênero e a Crítica do Pop no Jornalismo. Nesse artigo, a gente analisou as críticas culturais em torno do final de Game of Thrones. E nessas críticas acabava aparecendo como foco, né, o destino dado à personagem Daenerys Targaryen. Aí, a partir da análise do discurso francesa, a gente mapeou e leu 49 textos. E aí foi muito interessante porque isso possibilitou que a gente percebesse como o gênero também perpassa a construção de críticas culturais. O que a gente observou nesse movimento? Que as críticas que não viam uma problemática de gênero no destino dado a Daenerys, inclusive com a cena extremamente misógina em que o Jon Snow, que é colocado como uma figura, né, que pode ali ser o verdadeiro rei, inclusive por ser homem, ele é visto como melhor por alguns personagens, e que mata a Daenerys dizendo que ama ela, ele abraça, diz que ama e crava uma faca nela, o que dialoga com vários casos de feminicídio que a gente tem na nossa cultura. Não vê uma problemática de gênero nessa ideia reiterada na cultura pop de que a mulher poderosa, a mulher com pretensões políticas, a mulher com pretensão de ocupar espaços de poder é sempre representada como uma mulher louca, e várias outras questões, né, que estão ali presentes na série, que só são vistas e apontadas como algo, como um elemento que atravessa a roteirização, que atravessa a obra, em críticas feitas por mulheres ou em espaços que se pretendem feministas. Então eu já quero adiantar que, pra mim, a ordem dos filmes da trilogia X é X em terceiro, Purr em segundo, Maxine em primeiro. X tem alguns elementos muito interessantes, né? Ele é uma visão moderna do subgênero de terror que é chamado de psychobilly. Nesse subgênero, né, mulheres idosas ou idosos são retratados como personagens grotescos e violentos. A gente tem muitas questões em X que vão se dar em torno do envelhecimento, da juventude, essa nostalgia em torno do passado. Então esse contraste entre a Purr e a Maxine, ele vai falar de beleza, envelhecimento, autoestima. E X apresenta a Purr com sensibilidade já. A gente começa inclusive a ter assim uma pena muito grande dessa figura da Purr. E ele se inscreve num contexto contemporâneo também, mas que sempre esteve presente no terror. As pessoas acham que só hoje a gente tem o terror como crítica social. É claro que isso explodiu com algumas obras, né? Principalmente filmes do Jordan Peele. Mas o terror, ele sempre foi uma crítica social. Em X, a gente tem influência de vários filmes, como Massacre da Serra Elétrica, Psicose, Hardcore, O Iluminado, Alligator. E vários
tópicos estéticos de filmes pornográficos. E também temos a Pearl nesse lugar de assassina principal, embora o marido mate com ela que arquiteta a maior parte dos crimes, ela que é a mulher louca de X e Pearl. E aí, pra ajudar a embasar essa reflexão, tem uma tese de doutorado muito legal com o seguinte título: Irmã, por que há sangue saindo da sua cabeça? Discurso sobre a loucura feminina nos filmes. O que terá acontecido a Baby Jane, O Bebê de Rosemary e O Exorcista. É uma tese da PUC do Rio Grande do Sul que foi publicada em 2023 no PPG de História. O autor dela é o Muriel Rodrigues de Freitas. E aí eu quero fazer uma cutucada em alguns produtores de conteúdo que tem essa pegada também mais acadêmica, de que trazem algumas referências para pensar mídia e cultura pop, que é não ligar muito para a produção acadêmica brasileira. A gente tem muita coisa legal produzida no Brasil. A gente não precisa acionar só referências basilares do pensamento crítico, do pensamento sociológico, como, sei lá, Foucault, por exemplo, para olhar para essas obras. É claro que a gente pode fazer isso, mas é muito legal visibilizar estudos que já foram feitos aqui no contexto brasileiro. Essa tese, ela trata dos discursos sobre a loucura feminina no cinema de terror estadunidense das décadas de 1960 e 1970. Inclusive, é uma tese que dialoga muito com Foucault, para pensar, inclusive, a loucura. Os filmes são tratados nela como documentos históricos importantes que são pesquisados e analisados através das tecnologias de gênero, que é um conceito da teórica Teresa de Lauretis, e a partir das concepções de tecnologias sexuais do Michel Foucault. E é muito interessante que essa tese vai mostrar, inclusive, como essa ideia da mulher louca, ela é uma reverberação da própria cultura, em que a gente teve durante muito tempo milhares de mulheres sendo perseguidas e queimadas vivas. Primeiro na Europa, depois na América e na África. Que é essa ideia de perseguição às bruxas, da caça às bruxas. Que é uma das bases, inclusive, através da qual o capitalismo e a colonização se deu na nossa cultura. Inclusive, essa pesquisa mostra como a profissionalização da medicina e o surgimento da psiquiatria colaborou durante muito tempo para a ideia da mulher louca, da mulher histérica, e que, na verdade, essa figura da mulher louca muitas vezes tem como referência mulheres que não se enquadram nas normas sociais e que enfrentam preceitos morais da igreja, do Estado. Então esses filmes que ele analisa mostram como o religioso e o médico, eles são mobilizados em decorrência da atuação desses campos na nossa história, e eles visam no terror reforçar hierarquias de gênero. Então as narrativas de terror, assim como elas podem sinalizar tensões sociais, quebrar paradigmas, inverter papéis e expectativas sociais, elas também podem mobilizar enunciados extremamente conservadores, reforçar clichês e retomar discursos misóginos. E aí a gente pode se perguntar, será que Pearl reitera essa ideia da mulher louca? Será que Maxine? Será que a trilogia X? Eu vejo Maxine como uma resposta feminista a Pearl e ao horror conservador. Primeiro porque em Pearl, criticamente, a gente vê que um dos elementos que vai corroborar para esse enlouquecimento dela é esse contexto extremamente conservador. Esse contexto que nega o sexo, que nega o tesão, que nega a sexualidade. Não é à toa que em X, a gente tem sendo assassinados pela Pearl, pelo marido dela, atrizes e atores pornôs, pessoas que estão envolvidos nesse contexto pornográfico. É muito interessante que a Pearl, ela é uma crítica a esse conservadorismo que enlouqueceu. Ela não foi um demônio que possuiu o corpo dela, não foi uma ideia de que a culpa era apenas dela, mas esse contexto muito puritano, mais fechado em relação ao prazer com o próprio corpo. Inclusive tem uma cena em Pearl, que é uma das minhas cenas preferidas do cinema, que é o momento em que ela transa com o espantalho. É uma cena que fala muito da repressão do tesão. E aí em Maxine, a gente tem um movimento muito, muito legal pra pensar gênero e sexualidade. Agora vai ter um spoiler grande do filme, porque o vilão, ele tem relação com o fundamentalismo religioso e tenta queimar a Maxine no final da obra como uma bruxa. Essa cena, inclusive, da revelação do vilão, ela tem uma dimensão que é camp. Ela passa no selo camp. Eu amo o conceito de camp, vocês vão ver várias vezes, né, usando aqui esse conceito, o camp, que é um conceito da Susan Sontag e que vai dar conta dessa estética que ela é exagerada, ela é escrachada, ela é algo assim que tá próximo desse imaginário
da bicha cafona, afeminada, da coisa que é um exagero, que é muito teatral e que tá presente em vários filmes da década de 80. E o final do filme, ele faz explodir essa dimensão, né, do camp. A trilogia X é uma resposta ao conservadorismo do horror. E Maxine se tornou o filme da trilogia que mais brinca com essa ideia. E por isso ele é meu favorito. Stephen King, em um artigo em que ele reflete por que a gente ansia por filmes de terror, diz que o gênero midiático do terror é conservador e até reacionário. Isso faz muito sentido. Quando a gente olha para filmes sobre possessão demoníacas, exorcismo, espíritos, a gente tá vendo ali uma representação de uma visão religiosa e cristã, ainda que exacerbada, do mundo. Os demônios podem punir as pessoas. A fé pode exorcizá-los. Inclusive, Invocação do Mal é uma das franquias mais conservadoras nesse sentido. No meu vídeo sobre Evil Dead Rise, eu tentei apontar isso e só faltaram me perseguir com uma serra elétrica nos comentários. Eu amo filmes de terror, todos os subgêneros. E essa é a vantagem do vídeo longo, porque aqui eu consigo complexificar as ideias, eu não preciso deixá-las de maneira tão breve e aprofundar algumas coisas que nesse vídeo curto eu não consegui. E é importante. Não são apenas os filmes mais espirituais que seguem essa ideia. Até mesmo os slashers são conservadores e reacionários. Eles nos enviam mensagens sobre gênero e sexualidade. No remake de O Massacre da Serra Elétrica, o de 2003, por exemplo, a Final Girl, que sobrevive aos horrores, é a única mulher que se incomodou com os amigos fumando maconha no carro no início do filme. Mas a trilogia X subverte essa ideia, tendo a Maxine como protagonista e Final Girl. Desde o primeiro filme, que mostra ela como uma atriz pornô sobrevivente, até o mais recente, Maxine, que mostra ela se destacando no horror e sendo uma resposta à ideia de que mulheres que são putas não podem sobreviver. E mais, mostra que putas podem derrotar uma seita de fanáticos religiosos e prosperar apesar do ódio de conservadores ao sucesso de uma mulher como Maxine. Se puta é um adjetivo usado pela sociedade para descrever uma mulher com atitudes iguais a de um homem padrão, Maxine abraça essa ideia e vai além dela, mostrando que a pode abraçar sua sexualidade, os seus desejos, alcançar os seus objetivos e existir sem um homem padrão. Inclusive tem um contraste muito legal em Maxine, que é o fato do filme de terror que ela vai estrelar ser um filme que segue essa ideia da possessão demoníaca, essa lente mais conservadora do horror, que é o Puritana 2. Só que aí o que se mostra é um horror que ele é político, que ele é conservador, que ele é fundamentalista religioso e que não tá na possessão. Maxine também não tem nada de romance. Purge X, dentro dessa lógica do terror, acabam tendo. E aí, muito interessante, tá? Spoiler gigante agora, é que o pai, ele é o vilão. Ele é o pastor ou padre, né? Que vai tentar curar a Maxine, fazer essa limpeza espiritual, esse exorcismo dela, e que tá matando várias mulheres, não é um Night Stalker. As mulheres que ele mata, inclusive, todas elas têm relação com a Maxine. Óbvio que é super galhofa essa saída, né, do roteiro do pai ser o vilão, mas é muito legal porque também funciona como forma de mostrar a família como um espaço de repressão, principalmente a família que é religiosa. E a Maxine, ela tem esse passado extremamente religioso. Inclusive, o filme inicia mostrando isso. O filme também demonstra toda essa ideia do pânico satânico e do pânico moral e de como a religião cooptou isso muito bem para usar essa ideia, né, de que o satanismo, de que a possessão demoníaca, de que aquilo que foge das lógicas conservadoras da sociedade seria um perigo. E aí os religiosos vão pra rua protestar, vão atacar Hollywood, vão atacar formas de entretenimento que não sejam sentar e ler a Bíblia, sentar e ir pra igreja, porque isso seria o que tá causando o surgimento de assassinos como, por exemplo, o Night Stalker. O Night Stalker, ele é mau? Sim, ele é mau, ele é horrível. Mas os fundamentalistas religiosos também são. É um pouco disso que Maxine nos mostra. Inclusive, agora, outro spoiler. Uma das minhas cenas preferidas é quando a Maxine, ela se defende de um possível abusador e aí ela esmaga o saco do cara com uma bota branca. E nada é mais década de 80 do que uma bota branca. Eu sou apaixonado pelos anos 80, então eu sou suspeito, inclusive, em relação a ter gostado tanto do filme, porque ele tem muito dessa estética dos anos 80, várias referências, a trilha sonora. É claro que tem alguns frames da obra que podem ser lidos por outras lentes, inclusive mais conservadoras. Perspectiva até mesmo mais armamentista, né, da trilogia X. Por fim, eu acho que Purge e Maxine ajudam a gente a ver como essa trilogia ela opera fora dos binarismos, né, de que existe uma mulher má e uma mulher boa que vão seguir determinados protocolos sociais. Porque a Purge
ela tá num contexto extremamente conservador e ela se torna uma serial killer. A Maxine, que cresceu nesse contexto também extremamente conservador, se torna uma atriz pornográfica, uma atriz do horror e derrota essa seita de fanáticos religiosos. Agora eu quero saber o que tu achou do vídeo, o que tu achou da trilogia X, conta pra mim nos comentários. E também conta aqui quais filmes, séries, livros vocês querem ver nesse quadro, o que há de gênero e sexualidade. É isso, um beijão e que a força colorida esteja sempre com você.